Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Andréia Salomão e é um prazer receber você aqui para falar sobre o assunto que nós sempre falamos aqui sobre vida plena. Nessa semana, de maneira especial, nós estamos falando sobre emagrecimento dentro desse processo de ter uma vida plena. O Senhor Jesus, ele veio para restaurar o direito da vida plena, perdida lá no Éden. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou para que tivesse vida plena, tudo perfeito no jardim. Quando houve o pecado, quando o pecado entrou no mundo, isso foi rompido. E o Senhor Jesus já veio para restaurar. Ele veio para concluir a obra. Ele disse: a obra está consumada. Eu vim para que tenham vida, que tenham em abundância. São várias as falas do Senhor Jesus mostrando para nós que nós temos esse direito. Nós somos filhos. Fomos feitos filhos em Jesus. Nós somos feitos justos em Jesus. Eu e você, nós não somos justos, mas nós somos justificados. Então nós estamos justos pela obra consumada da cruz. Mas mesmo com tudo feito, mesmo tudo pronto, mesmo o Senhor tendo descido do céu em carne de homem, morrido e vencido a morte e ressuscitado, e dizendo que está tudo pronto, eu e você, nós temos ainda algumas barreiras. E essas barreiras, como Paulo explica na passagem que nós vamos ler hoje, novamente, Romanos 12, 2, essas barreiras, elas estão dentro da nossa mente. Por isso Paulo fala de renovar a mente. E é isso que fala em Romanos 12, 2, nós vamos ler hoje. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus tem um plano perfeito, uma vontade perfeita para se cumprir na minha vida e na sua, neste tempo. Não é para depois da morte. Depois da morte nós vamos ter a vida eterna. E são outras coisas e coisas muito melhores. Mas neste tempo que nós vivemos na terra, nós temos direito. E esse direito é dado por Jesus, com a obra consumada na cruz, o direito de termos a vida plena aqui. Experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Mas se nós não experimentamos em algumas áreas, o que está faltando então? Paulo dá receita aqui em Romanos 12, 2. Falta renovar a nossa mente. Temos falado sobre isso essa semana. Se você não viu os outros vídeos, eu sugiro que você veja os outros vídeos que nós estamos falando. Começamos lá na segunda-feira. Esse é o 5º vídeo dessa playlist, onde eu falo que emagrecer é possível, porque eu sempre falo isso, todo mundo pode emagrecer. Aí você fala: André, o que tem a ver emagrecimento com a vontade boa de Deus, perfeita e agradável? Tem tudo a ver, porque na verdade o Senhor, ele traz vida plena em todas as áreas. E naquela área que eu e você, quando nós não temos essa vida plena ainda, cabe então a nós entender o que está faltando. Mexer na nossa mente, porque se nós não estamos com a mente renovada, nós não estamos experimentando o melhor de Deus nessa área. E eu, trabalhando com emagrecimento já há 14 anos, eu tenho visto muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, perdendo a guerra ou perdendo essa batalha contra a obesidade, contra o excesso de peso, ou às vezes nem está com peso assim acima, mas já está com doenças relativas, vinda de um estilo de vida errado, chamado doenças de estilo de vida. Então gente muito nova, com diabetes, com pressão alta, com esteatose hepática, né, que é aquela gordura no fígado, pessoas, enfim, gordura ao redor da barriga, problemas já cardíacos, AVC, são tantos os problemas decorrentes de um estilo de vida errado. Então pessoas que não dormem acham que está normal, pessoas que têm refluxo o tempo todo e acham que isso é normal. Não, isso tudo não é normal, isso está distante da vontade perfeita de Deus. E quando eu penso que é normal, eu estou vibrando, eu estou concordando, eu estou me alinhando ao que é chamado hoje de ritmo hipnótico, né? O que é o ritmo hipnótico? Quando eu não penso mais, eu penso o que eu penso, mas eu estou pensando o que todo mundo está pensando. E existem duas empresas, duas indústrias, na verdade, que definem muitas vezes o que nós pensamos. E essas duas indústrias é a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica, onde diz que se eu estou com refluxo, eu tomo ali um Prazol da vida e tudo fica bom, tudo se resolve. Né? Ou então os alimentos com muita meia verdade, para não falar coisa pior, né? Nos rótulos dizendo zero isso, zero aquilo, mas porque é permitido pelo governo muitas vezes colocar zero e nem é zero. Então nós somos enganados por essas duas indústrias, e aí nós temos então que confrontar o que nós estamos vivendo com a palavra de Deus. Então confronta a sua realidade com a palavra de Deus, para ver se você está alinhado a essa palavra, o que essa palavra trouxe para nós. Você sabia que esse foi o problema de Eva? Foi por isso que Eva aceitou comer o fruto, porque ela não estava alinhada, ela não tinha consciência do que ela era de verdade.
Olha só a promessa ali que o inimigo de Deus faz para Eva. Se você comer dessa fruta, sereis como deuses. Na verdade, ela já era como Deus. Lembra que lá iníciozinho de Gênesis, o Senhor, né, Deus, a Trindade, está criando ali tudo. E quando cria, o homem fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, Eva e Adão, assim como eu e você, eles já eram a imagem de Deus, já era como Deus, né? E aí a serpente vai e diz, se você comer, você será como Deus. E ela, por não saber quem era ela aceitou a proposta para ser como Deus. Ela já era como Deus. Então, muitas vezes, esse é o ponto que eu e você precisamos trabalhar. Nós não sabemos, muitas vezes, quem somos nós. Se nós entendêssemos quem somos nós iríamos entender, inclusive, um versículo bíblico que diz que nós podemos todas as coisas. O Senhor Jesus disse que se nós estivéssemos ligados a Ele, nós podíamos fazer todas as coisas. Depois também Paulo reforçou, nós podemos fazer todas as coisas em Cristo. Então a palavra de Deus diz que nós podemos fazer todas as coisas. Então se nós podemos fazer todas as coisas, o que está acontecendo é que muitas pessoas não conseguem sequer tirar alguns alimentos da vida. Não conseguem fazer a famosa dieta, né? Não vamos falar de dieta, de reeducação alimentar. Então por que muitas pessoas começam? Hoje é sexta-feira. Então a maioria das pessoas já chutou o balde agora, até a hora do almoço. Mas muitas pessoas vão chutar o balde até o final do dia. E quem não chutar, chuta amanhã. Então, o que faz uma pessoa começar um processo de reeducação alimentar, por exemplo, na segunda-feira e não conseguir passar do sábado e domingo? De onde que vem isso? É porque essas pessoas que estão perdendo essas guerras, elas não sabem quem elas são de verdade. Está faltando entender e conhecer a sua própria identidade. Então, o trabalho que nós vamos ter nesse final de semana, que eu deixo para vocês, a tarefa que eu deixo para vocês é meditar nas passagens que eu já deixei aqui para vocês, para meditar nessas passagens e pedir a Deus revelação. Muitas vezes, eu e você, nós podemos conhecer a palavra de Deus. Isso é muito bom, conhecer a palavra de Deus é muito bom. Muitas vezes você já conhece, talvez, essa passagem que eu citei aqui, até porque eu mesmo cito muito ela, né? Romanos 12:2. Então, não vos conformeis, ou seja, não fique como todo mundo, mas transforme essa realidade através da renovação da sua mente. Mas se nós não estamos renovando a nossa mente, vale muito pouco conhecer a palavra de Deus. E eu tenho percebido isso, que o povo de Deus conhece, mas conhece só aqui no nível do intelectual. Muitas pessoas até gravam, tem gravado sim, mas gravado só no intelectual, não está gravado aqui no coração. É como se não fosse verdade, como se fosse mais ou menos verdade, ou como se fosse verdade para aquele povo da Bíblia daquela época. Mas para mim, para você, talvez não funcione muito bem. Infelizmente é assim que muitos de nós, e eu me incluo nisso, porque uma das coisas que eu tenho batido mais forte na minha intimidade com Deus é Deus me faz acreditar, me dê revelação. Eu quero acreditar 100% na tua palavra. Eu quero pegar a palavra quando falar assim, pode todas as coisas, eu acreditar realmente que eu posso todas as coisas. Essa tem sido a minha luta diária. Eu quero acreditar 100% na palavra de Deus. Eu não quero achar que esse livro é um livro muito interessante, muito inteligente, mas distante do meu dia a dia. Eu não quero mais isso para mim, porque aí eu vivi muito tempo achando bonito, dando até, fazendo discursos, né, como boa cristã, mas na prática perdendo guerras, perdendo muitas guerras. E é para fortalecer você nesse final da nossa conversa aqui, para dizer que realmente você pode todas as coisas, né? Trabalhando com emagrecimento, eu já vi tantas pessoas lutarem e vencerem. Lutarem, cair, levantar e vencer. E eu fui uma delas, porque se alguém falasse comigo que algum dia eu poderia viver sem açúcar e não sofrer, eu não acreditaria. Eu era muito doceira, eu era de comer muito doce o tempo inteiro. E hoje eu não sou zero açúcar, mas eu como açúcar quando eu quero, eu como doce quando eu quero. Eu passo muito tempo, agora mesmo nem sei quando foi que eu comi o doce pela última vez, e não como porque não é porque eu não posso, é porque eu nem lembro que existe doce. Então eu me desconectei dessa necessidade. Então realmente nós podemos, dentro da reeducação alimentar, dentro do processo de emagrecimento, eu garanto para você, nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Sabe por quê? A continuação aí desse versículo, para os que foram chamados segundo um propósito. Eu e você, nós fomos chamados para um propósito. E para esse propósito, nós precisamos da vida longa que o Senhor promete, nós precisamos da saúde que o Senhor promete, nós precisamos da energia. Hoje eu li em Isaías 40, né? Os que esperam no Senhor são renovados na sua energia, na sua força. Tudo isso é promessa que está dentro da Bíblia. E nós precisamos, então, ser cristãos agora que acreditam, vivem e
testemunham as mudanças a partir dessa fé na palavra de Deus. Então, se eu larguei o doce, isso é uma prova de que eu posso isso e você pode também. Eu era sedentária de carteirinha, não fazia nenhum tipo de treinamento, morria de preguiça. Hoje eu treino todos os dias, então sim, eu pude fazer isso também. Você também pode se tornar uma pessoa assídua no treino. Eu não bebia água e achava bonito, ainda falava, achava que era bacana viver sem água. Era muito jovem, não tinha muito juízo, né? Hoje eu tomo tanta água, eu tomo 3 litros, 3 litros e meio, 4 litros às vezes de água, eu sinto falta da água, eu amanheço bebendo água, eu mudei isso na minha vida. Se eu mudei é porque eu posso todas as coisas e você também pode todas as coisas. Então, tarefa para hoje, para mudar, para transformar essa realidade, sair do ritmo hipnótico, parar de perder essa batalha, essa guerra pro peso, é meditar nas palavras, vou deixar aqui embaixo na descrição, nas palavras que eu citei essa semana, meditar e pedir realmente o Espírito Santo, que não seja só uma palavra bonita, mas que seja uma palavra que transforme a sua vida. Peça a Deus o rema é a revelação. Quando eu falo em palavra, eu posso falar de logos é a palavra escrita, eu entendo essa palavra escrita, essa palavra lida, essa palavra falada, mas quando eu falo de rema, eu estou falando de revelação. É quando o Espírito Santo vem e dá um sentido tão diferente que parece que você nunca viu aquela palavra antes. É porque agora faz sentido na sua vida. E assim nós vamos mudando a nossa vida, nós vamos mudando a nossa história. E o mais bacana disso é que quando você muda, você inspira outras pessoas a acreditarem que também elas podem todas as coisas, porque Cristo já morreu na cruz por mim e por você. Ele ressuscitou e Ele está glorioso no céu, trabalhando em nós, preparando a sua noiva para o grande dia. Nós vamos encontrar com Ele face a face. Obrigada pela sua companhia, obrigada por estar comigo. Se fez sentido, curta, compartilhe, se inscreva no canal e vamos juntos para a próxima semana falando de mais vida plena de Deus para mim e para você.